em cobertura, o que custou a perda de 30 Stukas à Luftwaffe, que foram derrubados, colidiram no solo ou foram irremediavelmente danificados. O veterano da Blitzkrieg era simplesmente vulnerável demais para poder realizar ataques à Grã-Bretanha. Para preservar a força dos Stukas, Göring retirou-a da luta. Isso eliminou a principal arma de bombardeio de precisão da Luftwaffe e passou a responsabilidade dos ataques de precisão para os já sobrecarregados bombardeiros ME-110 do Erprobungsgruppe 210. Como caça de escolta de longo alcance, o Messerschmitt Bf-110C teve um desempenho desastroso contra os Hurricanes e Spitfires, que eram mais ágeis. Em vez de proteger os bombardeiros sob sua escolta, as formações de Bf-110C acabavam percebendo que tinham ficado em situação difícil para defender a si mesmos. Ocorria a situação grotesca em que caças CBF-109E isolados tinham de proteger os aviões de escolta. Os Zerstores ME-110 acabaram se revelando frágeis demais para combate direto com aviões monomotores. Sua participação como aviões de escolta foi reduzida. Mas com a retirada dos Stukas, os ME-110 tiveram vida nova como caças de mergulho e nos anos que se seguiram prestaram bons serviços à Alemanha como caças noturnos pesados. Göring tomou mais uma decisão fatal: mandar construir novos caças de escolta às custas de caças de ataque. Para conseguir isso, a maior parte do ataque caberia agora à Luftwaffe 2. E a maior parte das forças dos ME-109 da Luftwaffe 3 foi transferida para o comando do Marechal de Campo Albert Kasserling para reforçar as bases de caças em Pas de Calais. Privada de seus caças, a Luftwaffe 3 se concentrou na campanha de bombardeios noturnos. No final, Göring mandou que os ataques ao conjunto de radares cessassem. Os ataques foram considerados mal-sucedidos e nem o Marechal nem seus subordinados, ambos tecnicamente inaptos, perceberam como esse conjunto de radares era vital para a defesa. A partir de 24 de agosto, a Luftwaffe concentrou toda a sua força na derrubada de comandos de caças. Dos 33 ataques pesados nas 2 semanas seguintes, 24 foram contra campos de pouso. Esse foi um período de desespero para a RAF, que também estava tendo muitas baixas no ar. A produção podia substituir os aviões, mas estava difícil substituir os pilotos. E pilotos novatos estavam sendo abatidos num ritmo alarmante. Para os aviadores da Luftwaffe, escapar com vida sobre a Inglaterra significava serem capturados. Os que caíam no Canal da Mancha frequentemente se afogavam ou morriam pela exposição ao frio. O moral começou a ser afetado e Kanalkrankheit, uma espécie de doença ou fadiga de combate, começou a aparecer entre os pilotos alemães. O problema da substituição dos pilotos alemães era ainda pior que para os britânicos. Mesmo assim, a Luftwaffe estava vencendo a batalha aérea. Mais 2 semanas desses ataques talvez tivessem forçado a RAF a tirar seus esquadrões do sul da Inglaterra. Mas o destino e o ego de Hitler entraram em ação para salvar os britânicos. Quinto ato: o erro fatal. Logo no raiar da madrugada de 25 de agosto, um único HE-111 mudou seu curso e acidentalmente bombardeou o centro de Londres. Isso ia contra as ordens de Hitler. Mal sabia esse piloto que sua ação modificaria o rumo da batalha e talvez até da própria guerra. Ultrajado com um ataque desses a um alvo totalmente civil, Churchill deu ordens de um ataque de retaliação a Berlim naquela noite. O próprio Göring acreditava que um ataque desses jamais ocorreria. Uma vez ele disse por piada que podiam chamá-lo de Meyer, se isso acontecesse algum dia. Para a surpresa dos alemães em Berlim, na noite de 25 de agosto, 81 bombardeiros Hampton ingleses apareceram sobre a cidade e deram um golpe no coração do regime nazista. Foi ineficiente como ataque militar, mas as pessoas realmente ficaram chamando Göring de Meyer, um profundo insulto ao líder antissemita. Göring prometeu que isso nunca mais aconteceria novamente, mas diversos outros ataques voltaram a acontecer.
Essas missões provavelmente atingiram os nazistas no ponto mais vulnerável: o ego de Hitler. Ele não podia permitir que uma intrusão dessas na pátria ficasse sem resposta. Hitler imediatamente fez um pronunciamento por rádio e disse: se os britânicos bombardearem nossas cidades, enterraremos as deles. Contra o conselho de seus generais, Hitler deu ordens a Göring de iniciar uma campanha implacável de bombardeio a Londres. O primeiro ataque, em 7 de setembro, teve como alvo docas no leste da cidade. Mas nos dias seguintes, foram lançados repetidos ataques maciços. Alguns deles tinham as docas como alvo, mas outros alvos foram bombardeados indiscriminadamente. A defesa da RAF era mais numerosa do que a Luftwaffe esperava. A mudança da tática, de bombardeios a campos de pouso para ataques incessantes a Londres, deu à RAF tempo para respirar. Foi o momento decisivo. A Batalha da Grã-Bretanha culminou em 15 de setembro de 1940, com 2 ondas maciças de ataques alemães que foram firmemente repelidos pela RAF. O total de perdas nesse dia crítico foi de 60 aviões alemães derrubados e apenas 26 da RAF, ou uma proporção de mais de 2 para 1 a favor da RAF. A derrota alemã fez Hitler ordenar que a invasão da Grã-Bretanha, chamada de Operação Leão Marinho, fosse adiada indefinidamente. Os bombardeios noturnos, conhecidos como Blitz, continuaram, mas a Batalha da Grã-Bretanha estava encerrada. Graças a um único bombardeiro alemão, o sucesso de uma missão impossível de bombardeio a Berlim e ao ego de Hitler, o último bastião da liberdade na Europa, tinha sido salvo. Sexto ato: o levante da Estrela Vermelha. Bem cedo, em 22 de junho de 1941, a Luftwaffe lançou um ataque antecipado contra a União Soviética, com 637 bombardeiros e 231 caças em 31 campos de pouso. A surpresa foi total. Centenas de aviões russos foram destruídos, sendo que apenas 2 aviões alemães não retornaram. Os ataques continuaram durante o dia todo, e até o anoitecer, caças de combate aéreo tinham destruído quase 300 aviões russos. Pelo menos outros 800 foram destruídos no solo. Até 29 de junho, depois de uma semana de luta, o Alto Comando Alemão das Forças Armadas, o OKW, relatou a destruição de pelo menos 4.017 aviões soviéticos, com a perda de apenas 150 dos seus. No dia inicial da invasão da União Soviética, com o nome de Código Operação Barbarossa, o apoio aéreo não foi tão adequado quanto tinha sido na França. Isso porque a Luftwaffe já estava sendo solicitada além de seu limite. Aviões demais tiveram que permanecer no oeste e no Mediterrâneo. Essa falta de aviões abriu um espaço para um antigo veterano. A principal função dos Ju-87 Stukas no fronte oriental era a destruição de tanques inimigos. Uma das coisas que os alemães não consideraram em seus planos de guerra foi o número enorme de tanques que o Exército Vermelho possuía. Também tinha escapado aos estrategistas alemães a qualidade desses tanques. Defrontados com a presença de um grande número de excelentes tanques T-44 e com a produção desanimadora de sua própria indústria de blindados, os alemães tentaram compensar sua inferioridade numérica de outros modos. Para o Ju-87, esse era um ambiente cheio de alvos. Os Ju-87 tinham de decolar de campos de pouso muito primitivos, que ficavam no final de longas linhas de suprimento e num clima inóspito. Os aviões geralmente tinham que ser mantidos ao ar livre, e não havia hangares ou abrigos para os aviões estacionados. Na Rússia, a tática mudou de bombardeios de mergulho para ataques rasantes. O uso de bombardeios de mergulho foi totalmente abandonado com a entrega da versão G dos Ju-87. Esses aviões tinham embaixo das asas 2 armas antitanque Flak 18 de 37 mm. Eventualmente,
A obsolescência do Ju-87 acabou sendo mais uma vez sentida seriamente. E eles foram cada vez mais sendo substituídos por bombardeiros Focke-Wulf FW-190. Os Ju-87 continuaram sendo eficientes principalmente por causa da longa experiência de seus tripulantes. O piloto de Stuka mais bem-sucedido foi Hans-Ulrich Riedel, que se tornaria o piloto alemão mais condecorado na Segunda Guerra. Ele também foi o piloto que participou de mais missões de combate, um total assombroso de 2.530 missões. Foi atribuído a ele a destruição do couraçado Marat, 519 tanques e mais de 2.000 outros veículos. Consta que Hitler ficou tão impressionado com as ações de Riedel que cogitou nomeá-lo seu sucessor. No verão de 1941, enquanto os panzers alemães penetravam fundo na Rússia, projetistas do Messerschmitt produziram mais uma variante do envelhecido Bf-109. Com a denominação de Bf-109G, ele era conhecido afetuosamente como Gustav pelas tropas. O modelo G6 se tornou a versão mais produzida do Bf-109. Ele carregava armamento pesado, 2 metralhadoras MG-31 de 13 mm localizadas acima do motor, um canhão MK-108 de 30 mm que atirava pelo centro da hélice e um MG-151-20 de 20 mm em cada asa. O G6 era frequentemente equipado com acessórios. Eles eram usados para carregar bombas ou um tanque. Também eram usados como caças noturnos. Para aumentar sua força de combate, podiam ser acrescentados foguetes ou mais armas. Foi a bordo de um Bf-109G-14 que o Major Erich Hartmann, da Luftwaffe, atingiu seu total insuperável de 352 vitórias aéreas confirmadas. Entretanto, essas vitórias se deram no fronte oriental, onde os caças alemães superavam com facilidade os primeiros caças soviéticos. O Bf-109 não era o único caça monomotor alemão. Quando o Focke-Wulf 190A entrou em combate no verão de 1941, ele superou imediatamente o Spitfire V, que ficou parecendo lento e antiquado. Desse momento em diante, apesar dos problemas graves com o motor BMW A01, o 190 ficou equiparado ou à frente dos caças aliados em todas as suas versões. O FW-190A padrão foi logo modificado para desempenhar diversos papéis, especialmente o de bombardeiro nas versões FNG. Carregando uma quantidade razoável de bombas ou, em alguns casos, foguetes, os novos FW-190 foram logo postos em combate contra os russos. O FW-190 foi essencialmente um sucessor do caça Messerschmitt Bf-109, embora a avaliação oficial fosse de que ele nunca seria capaz de se igualar à destreza operacional do Bf-109. Como se viu, foi um grande engano. O pássaro carniceiro foi o caça alemão a pistão mais potente da Segunda Guerra Mundial. Sétimo ato. Fallschirmjäger. Durante a Segunda Guerra, a Luftwaffe criou uma série de unidades de Fallschirmjägers, paraquedistas e panzers blindados. Diferentemente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, essas forças de terra eram parte da Força Aérea em vez do Exército. Começando com alguns batalhões de Fallschirmjägers no começo da guerra, a Luftwaffe construiu uma divisão com 3 regimentos de Fallschirmjägers, além de armas de apoio e equipamentos conhecidos como a 7ª Divisão Aérea. Mais adiante, os grupamentos de Fallschirmjägers da 7ª Divisão Aérea foram reorganizados e usados como núcleo de uma nova série de divisões de elite de infantaria da Luftwaffe. Eles foram numerados em série a partir da 1ª Divisão de Fallschirmjägers. Essas formações foram organizadas e equipadas como divisões motorizadas de infantaria e com frequência desempenhavam o papel de bombardeiros no fronte ocidental. As origens do Exército de Paraquedistas da Alemanha remontavam a 23 de fevereiro de 1933. Esse foi o dia em que Hermann Göring assinou o decreto que fundou o destacamento de polícia Vec.
Ele foi formado quase exclusivamente para combater e suprimir células comunistas na área de Berlim. No planejamento de seus muitos ataques, era usado reconhecimento aéreo e uma pequena unidade de paraquedistas pulava